Vamos para mais uma questão, a de número 6, uma questão da ESAF, que diz o seguinte: assinale a opção que contém erro de grafia. Ora, se nossa proposta é trabalhar emprego das letras, acentuação gráfica, tipologias textuais, interpretação de texto, nós vamos ter questões com essa lógica de erro de grafia. Às vezes ele diz, o item está correto, mas não me diz em relação a quê. Então eu tenho que procurar qualquer tipo de erro. Quando aqui não, eu sei que é um erro de grafia. Eu sei que pode ter erro de acento e eu sei que eu posso ter erro de uso de letra, não é? Então, o uso das letras. Então, acentos e letras podem estar envolvidos aqui. A doença hanseníase, acento certo, popularmente chamada como lepra, chegou ao Brasil ainda no século XVI. Por uma profunda falta de conhecimento sobre a doença, altamente infecciosa, as pessoas contaminadas eram isoladas compulsoriamente nos chamados leprosários. Ó, fica atento às palavras que têm acento, elas estão certinhas. Lugares com pouca estrutura e sem lei, onde cada um deveria dar conta de si. Primeiro, asilo-colônia, isso é um substantivo composto com 2 substantivos, então esse hífen está adequado. Ou sanatório, para hansenianos, foi fundado em Recife no ano de 1714. Tá? Nenhum problema de grafia. Seguimos para a letra B. Mas foi somente na década de 1920 que a doença se tornou um problema nacional. A fim de, certo, com a finalidade de, então esse a fim de está certo, combatê-la, temos aqui um problema. Qual é o problema? Esta palavra deveria ter, eu quero o marca-texto aqui. Esta palavra deveria ter um acento gráfico, não é isso? Então, combatê-la, deixa eu apagar esse, botar só o marca-texto para ela ficar melhor e eu poder acentuar. Então, esta palavra tem que ter um acento gráfico em vermelho para ficar bem visível. Então, nós já sabemos que a nossa resposta está aqui, na letra B. E não preciso seguir adiante. Já sei que a resposta está aí. Porque olha o tamanho da questão. Olha o tamanho do nosso, como é que se diz? Do nosso item. Imenso. Se eu for em uma prova muito grande, se eu for lendo até o final, eu vou perder tempo. Então, se eu já conseguir descobrir aquele erro, vou-me embora, cuidar da vida. Aqui a gente vai seguir para ver se tem mais alguma coisa. Foi criada pela a Inspetoria de Profilaxia e Combate à Lepra e Doenças Venéreas. E, com isso, mais de 10 estabelecimentos foram construídos. Segundo Guilherme Gorgulho Braz, jornalista e mestre em divulgação científica e cultura, entre as décadas de 1920 e 1950, o Brasil contou com 40 asilos colônia, 80% deles inaugurados na era Vargas, entre 1930 e 45. Este plural está certo, tá? Então, isso aqui está certo, isso aqui também está certo. O erro está aqui. E olhe que erro sutil para um item tão grande. Mas já na letra B, isso me livra de ter de olhar a letra C. A hanseníase ou lepra foi estigmatizada em todo o mundo, em grande parte, por ser, em muitos casos, uma doença degenerativa que evidencia quem é portador dela. Manifestações cutâneas em partes do corpo que são visíveis, nas mãos e no rosto, por exemplo. Explica o pesquisador documental sobre a história da hanseníase no Brasil, Vicente Saul Moreira dos Santos. Aí, na letra D, de novo, um item enorme. Em 1949, o isolamento de pacientes de hanseníase nos leprosários virou lei federal e vigorou em 1986, totalmente isolados da sociedade, considerada sadia. Esses pacientes sofriam diversos tipos de alienação, aos que conseguiam alta se reinserir fora dos leprosários não era tarefa fácil. O estigma era muito grande, não é? O nome lepra não é mais utilizado. A lepra teve sua nomenclatura modificada gradualmente nos registros oficiais do Brasil para a hanseníase a partir da década de 1970, em grande parte graças ao esforço do médico Abraham Rothberg, 1912 a 2006,
que foi diretor do Departamento de Dermatologia Sanitária de São Paulo, explica Guilherme. Então, aí vem de onde o texto foi tirado, tá? E olhe que o texto foi adaptado. Então, significa dizer que um erro foi inserido. Normalmente, erros foram inseridos, certo? Vejamos a questão de número 7. A frase escrita corretamente, de acordo com a norma padrão, olha de novo a nossa expressão, agora é a frase. Então, tem erros, ele não me diz de que ordem. E eu já venho, olha, bem-vindos, já está com problema aqui. É provável que desenhos de outros animais sejam bem-vindos nos livros que o autor se refere. Quem se refere a, então é a que. Já temos aí um problema de grafia e um problema de regência. Ele disse correta, qualquer erro é possível. O autor expressou o desejo de que os livros mantivessem, isso aqui está tudo errado, margens extensas e páginas em branco. Então, problema no extensas, problema no mantivessem. Os desenhos que as crianças vierem, nos livros deverão ser acrescidos, olha quanto erro, aos poemas. Aqui já achei um erro, vou para a letra seguinte. Já achei um erro, vou para a letra seguinte, tá? As páginas em branco serviriam ao propósito de oferecer às crianças espaços para desenhar. Serviriam, ele escreveu serviriam. Aí sobrou a letra E. As crianças terão a liberdade de expor os desenhos que julgarem mais apropriados ao livro. Então, agora, já estamos aqui com as palavras que estão com grafia equivocada, todas, deixa eu apagar completo, todas marcadas para você. Provável que os desenhos. Agora, vamos acrescentar as regências a que o autor se refere. O autor expressou o desejo de que, de que os livros mantivessem margens extensas e páginas em brancos. Os desenhos que as crianças vierem a fazer nos livros deverão ser acrescidos aos poemas. As páginas serviriam ao propósito de oferecer às crianças espaço para desenhar. E a letra E é a resposta da questão. Então, veja que a questão não estava restrita apenas aos aspectos ortográficos, mas também o acréscimo de preposições. Aqui nós vamos chamar de regência, o uso dessas preposições à frente da palavra que neste caso, são pronomes relativos, certo? Questão de número 8. Lacunas para serem preenchidas. As palavras que preenchem, respectivamente, as lacunas do texto acima, estão corretamente grafadas em... Bom, o que eu posso fazer? Não preciso do texto, a não ser que exista aqui alguma palavra que tem grafia diferente para determinados contextos, ou seja, a palavra tem duas grafias e cada uma delas é adequada a um contexto, você precisará do texto. Do contrário, você pode ir direto para os itens. Análise é com S, então mantenho a análise da letra A, mantenho da letra B, mantenho na letra C, elimino o D e elimino o E. Enxergar é uma palavra escrita com X, então a letra B vai embora, a letra A vai embora. Enxergar está certo. Clareza é de claro, claro, adjetivo claro, que vira substantivo, mais exa. Toda vez que você sair de um adjetivo para formar um substantivo abstrato, você vai usar es ou exa com Z. Então, claro, clareza, rico, riqueza, pobre, pobreza, escasso, escassez. Às vezes é es, às vezes é exa, com Z, tá? Gesto com G e discípulos, aqui por grafia de etimologia. Então, enxergar, depois de EN, o som é de X, a letra é X. Exceto encher, porque vem de cheio. Encharcar, que vem de charco, tá? Então, é enxergar, é enxada, todo mundo é com X. Depois, EN, você vai somar ao X.
Aqui é a regra para a segunda palavra, aqui a regra da terceira. Análise vai ser geral analisar depois. Aí a gente vai pensar na lógica dela por origem da palavra, são as demais. Então, confirmamos nossa resposta na letra A. Então, lacuna para preencher. São palavras grafadas, tenta resolver sem precisar ler o texto. Observe que eu não li o texto. Eu vou precisar ler o texto em algum momento? Vou, se houver palavras que têm dupla grafia, por exemplo, ou seja, duas palavras que têm o mesmo som, mas grafias diferentes relacionadas a semânticas distintas. Palavras aqui nós vamos chamar de homônimas, tá? Aí você vai precisar olhar para o texto para saber qual delas está adequada àquela situação. Certo? Sigamos para a questão de número 9. Um texto com palavras destacadas. Então, eu tenho aqui heróica, noturno, antirrábica, vem e ideia. Tudo bem. O que ele quer de mim com essa questão? Segundo o sistema ortográfico oficial, vigente em 2013, aí você vai dizer, ué, por que ele está falando do sistema vigente em 2013? Porque a lei foi estabelecida assinada, na verdade, em 2008, entra em vigor em 1º de janeiro de 2009, mas vai ter um período de adaptação que vai de 2009 a 2012. A adaptação é de 9 a 12. Em 1º de janeiro de 2013, tá? 1º de janeiro de 2013, a lei entra em vigor definitivamente. Só que ela vai ter em dezembro de 2012, tem-se um decreto que estabelece uma nova etapa de adaptação de nós, leitores e escritores dentro da língua, certo? Então, por que ele bota o sistema ortográfico vigente em 2013? Porque é o ano de lei já estabelecida de forma concreta e plena. Apesar de termos tido, em 2012, uma adaptação, uma ampliação de prazo de adaptação. Muito bem. De acordo com esse sistema vigente, heróica perdeu o acento. Noturno perdeu o C. Antirrábica é escrita dessa forma. Vem perdeu o acento e ideia também perdeu o acento. Então, nossa resposta está na letra C. Vamos agora olhar. Heróica, por que perde o acento? Heróica tem OI e ideia tem EI. É a mesma regra. OI e EI, tá? De heróica e ideia. Esse acento vai ser mantido se as palavras forem oxítonas. Toda vez que as palavras que tiverem esse som, esse ditongo e esse som, forem oxítonas, o acento estará mantido. E ele estará abandonado se elas forem paroxítonas. Então, heróica é uma palavra paroxítona, não é isso? E ideia também é uma palavra paroxítona. Então, esse acento vai ser retirado das palavras paroxítonas e mantido nas palavras oxítonas. Por exemplo, heróica não tem, mas herói tem. Então, herói mantém o acento. Heróica perde o acento, por ser paroxítona, e a outra por ser oxítona. Esse daqui está melhor. Certo? Então, vejamos. Ó, herói, acento nele. Heróico, retiro o acento. Claro? Vamos apagar isso daqui. Lá se foi a regra da A e da E. Quando chegamos à letra D, o que vai acontecer? Novo acento foi retirado. Retiraram o acento das vogais dobradas. Que vogais dobradas? E o. Então, creem, leem, deem, vêm, todo mundo perde o acento. Enjoo, vou, perdoo, abençoo, todo mundo perde o acento. Então, o acento das vogais dobradas, dos verbos crer, dar, ler e ver, e seus derivados, não podemos nos esquecer dos derivados, e o acento das vogais dobradas ou também desaparece. Aqui desaparecem por completo. Então, a letra D vai perder o acento por causa disso. Então, já falei da A, por que não tem, da letra E e da letra D. O que acontece com noturno?
Em português, a gente tem um C antes do T e um C antes do C cedilha, não é assim? Às vezes, esse C é pronunciado, noutras vezes ele não é. A grafia da língua sempre estabelecia que esse C deveria ser escrito, pronunciado ou não. O que o acordo fez? O acordo fez o seguinte, se, por exemplo, em pacto, você pronuncia o C antes do T, esse C permanece grafado. Se você não pronuncia, você, quando eu digo, o falante da língua portuguesa das diversas regiões. Nós estamos em uma região de falantes de língua portuguesa, Brasil. Então, os falantes do Brasil não falam nocturno, eles falam noturno. Então, se eles falam noturno, o C antes do T não vai ser escrito. Se eles falam pacto, o C antes do T vai ser escrito. Então, o C antes do T e o C antes do C cedilha serão pronunciados, então serão grafados. Não serão pronunciados, não serão grafados. Por isso, essa palavra não tem mais esta grafia a partir do sistema ortográfico oficial vigente no ano de 2013. Entendido? Sigamos para a questão de número 10. Um texto para que nós façamos a leitura. Não vamos ler. Vamos seguir para a questão. Se a questão exigir leitura, voltamos e fazemos a leitura do texto. O verbo economizar, economizar, está presente no texto. Está derivado de economia, é grafado com a letra Z. Olhe bem, economia não tem S na palavra primitiva, ou seja, não existe S em economia. Existe o I, mas não existe o S. Então, a gente vai ter que economizar com Z, tá? Eu uso o Z do izar se não há S na palavra primitiva. Então, o S, na verdade, ele vai ter que ser trabalhado a partir de dois requisitos. Primeiro, para usar izar com S, eu tenho que ter um S na sílaba final da palavra primitiva. Então, o S está na sílaba final da palavra primitiva, certo? Sílaba final. E esse S vem antecedido de I. Se isso acontece, eu uso o S. Se isso não acontece, eu uso o Z, certo? Frisar vem de friso. Então, friso tem I e tem S. Então, esse frisar é com S. Paralisar é com S, porque a paralisia já tem uma derivação lá, tá? É a derivação zia. Então, paralisar com S. Pesquisa tem S. Então, pesquisar tem I e tem S. Batizar é com Z. Por que que batizar é com Z? Batismo tem I e tem S. Não é? Tem o S e tem o I, mas não estão na sílaba. O S não está na nossa sílaba final. Então, eu vou ter que batizar com Z. E reprisar é de reprise, com o mesmo S. Então, nossa resposta é na letra Z. Então, cuidado, ó. Catequese tem S. E por que que eu não uso o mesmo S para catequizar? Porque tem S, mas não tem o I. Então, eu vou ter que catequizar com Z, certo? A regra aqui, a gente usa um artifício para gravar, mas a regra é de onde veio. Uma vem do grego, outra vem do latim, é de origem. Mas essa história de trazer o S na sílaba final antecedido de I nos ajuda, certo? Não ajuda em paralisar, mas ajuda nos demais. Ó, pesquisar, analisar, frisar. Todas têm I seguido de S. Então, pesquisa, pesquisar. Análise, analisar. Liso, alisar. Então, tem I, tem S. Então, a tendência é que o verbo tenha o mesmo S. Não tem o S na sílaba final. Ou não tem o I e o S. Não tem o S tem o S na sílaba final. Vou para o S, mas não tem o I. Aí eu vou ter que ir para o Z. Certo?